Exatamente um ano atrás eu estava em Portugal, como vocês puderam ver no vídeo anterior, e eu estava trabalhando no hostel. E cara, aconteceu muita coisa, que eu vou relatar agora pra vocês, inclusive alguns problemas com o trabalho voluntário com o Workaway. E pra quem não sabe, o Workaway é uma plataforma onde você troca o seu tempo de serviço, suas habilidades, em troca de acomodação e alimentação, para que você consiga viajar de forma mais barata. Então, através do aplicativo da Workaway, eu entrei em contato com o proprietário do hostel, o gerente do hostel. Eles me informaram tal dia e horário para chegar até lá e conversar com eles sobre a situação. E eles me informaram o seguinte, que eles, por enquanto, estavam com todos os alojamentos cheios, mas que eles tinham uma pessoa para sair logo em seguida. Acho que era questão de uma semana, mais ou menos. E aí é que começa a vir o perrengue do voluntariado. O quarto que eu fui realocado, que era o quarto dos voluntários, que eu já havia sido informado que ia ter essa mudança para o quarto, em relação ao quarto que eu estava, era bem precário. Para você ter uma ideia, eu estava no inverno europeu, a cama do primeiro quarto que eu estava era de madeira, e a cama do segundo quarto dos voluntários era de ferro. Então imagina como é você passar dormindo e sem querer encostar sua perna numa barra de ferro, numa temperatura de 5, 6 graus na cidade do Porto. Já começa daí. O quarto era dividido em 3 camas de beliche. Eram 2 brasileiros, um americano, uma francesa, um britânico e um português. Então, imagina toda essa junção de bagunça em um quarto bem menor do que o quarto dos hóspedes. E não tínhamos armários para colocar todos as nossas roupas, nossos equipamentos, acessórios. Então, basicamente, as malas ficavam no chão e você se levantava, pegava a mala que você queria, abria a mala, pegava a roupa, vestia e saía. Então, era muito pequeno para muita quantidade de mala e roupa de 6 pessoas de países diferentes, culturas diferentes e educação diferente. Chegou um momento que os voluntários estavam sendo tratados como se fossem funcionários. Então eles cobravam muita coisa desnecessária. Como, por exemplo, teve um dia que eu estava no horário de trabalho, beleza, eu estava no horário de trabalho, pode ter sido um erro meu, só que não tinha ninguém no hostel. Ninguém, exatamente ninguém, não tinha nenhum hóspede. E já era próximo do almoço, e eu vi todo mundo fazendo sua comida, e eu fui fazer o meu arroz, simples. Arroz é só botar no fogo, esperar cozinhar, tirar da água e pronto, tá pronto. E nisso, dos funcionários veio tirar satisfação comigo, dizendo que eu estava na hora do trabalho e não poderia fazer aquilo. E eu me estressei com aquilo. E eu rebati ele dizendo que, cara, não tem ninguém no hostel, não tem ninguém precisando de ajuda. E se precisasse, eu parava o que estava fazendo e iria fazer. E ele não quis saber, ele simplesmente disse que era aquilo que era acordado, era aquilo para ser feito. Então eu comecei a me estressar com essas pequenas coisas. E aí eu comecei a me aproximar dos voluntários e eu comecei a questionar essas coisas. Comecei a perguntar a ele o que eles estavam achando de tal comportamento, de tal situação. E muitos deles me informaram que também não estava gostando do que estava acontecendo. E aí eu comecei a prestar mais atenção e aquilo começou a não ser uma coisa mais prazerosa. Eu comecei a não me sentir mais em casa e eu comecei a fazer as coisas por fazer, porque eu tinha prometido que ia passar 4 semanas, um mês. Com isso tudo, muita coisa pequena foi acontecendo, né? Muitos estresses entre outras pessoas foram rolando. Eu comecei a aumentar a voz com um funcionário somente, que era a pessoa que eu mais me desentendi. Um americano que estava com a gente se desentendeu com um dos gerentes, subgerentes, e ele saiu, pediu para sair. Começaram a chegar outros voluntários e o tempo vai passando e você vai ficando naquela situação. E aí começa a minha pior experiência dentro do voluntariado do Workaway. Meu computador foi furtado dentro do quarto dos voluntários do hostel. Depois que o americano foi embora, a vaga ficou em aberto. Logo chegou uma brasileira e logo quando ela chegou no quarto, eu estava arrumando as minhas coisas e coloquei o meu computador em cima do móvel que tinha em frente à minha cama. E aí falei pra ela que ia tomar um banho e que voltava já e depois a gente conversava. Pronto, eu subi, tomei banho. Quando eu voltei, que eu fui pegar meu computador para voltar a fazer as edições de vídeo, organizar os vídeos que eu tinha gravado no roxo lá em Portugal, eu não achei meu computador. E aí eu perguntei pra ela, você viu o computador cinza que tava por aqui? E ela fez, olha, chegou um cara aí, falou alguma coisa em inglês, pegou um computador que tava ali em cima e saiu. Aí eu fiquei travado assim e fiz, era o meu computador. Aí ela se desesperou e fez, bom, eu não sabia. Eu fiz, não, calma, relaxa que a gente vai atrás. Aí eu, na mesma hora, saí correndo. Aí desci as escadas e encontrei com a galera que trabalhava no hostel, que eles estavam fumando lá de fora do hostel. E aí eu comentei o que tinha acontecido. E os caras disseram que o cara passou entre eles e eles não acharam nada estranho. E aí foi aquele movimento, né? Todo mundo no hostel correndo atrás dele,
foram na rua correr atrás dele, e quem tava dentro entrou em todos os quartos pra procurar se tinha mais alguém e não tinha mais ninguém. E aí simplesmente eu me desesperei, né? Porque o computador tinha sido acabado de comprar, meus pais trouxeram do Brasil pra mim, porque o meu não tava funcionando mais, não tava nem pago o computador. Perdi todas as informações, perdi vídeo, perdi um livro que eu tava escrevendo, perdi os programas, os meus projetos de empresa, enfim, perdi mil uma coisa. E aí com todo esse problema eu comecei a me estressar e cheguei para um dos gerentes, subgerente, nem lembro mais quem era, e falei que eu queria ser ressarcido por aquilo. Porque se eu estava trabalhando para eles num local daqueles, eles tinham que garantir pelo menos a segurança mínima para o funcionário, e não importa se eu sou voluntário ou não. E aí eles disseram que não iam fazer nada, que não tinha o que ser feito, que eu tinha que simplesmente deixar pra lá. Aí eu fiz, não vou deixar isso pra lá, meu patrão. Aí ameacei que iria na delegacia. E aí o cara me chamou no canto e disse, olha, se você for denunciar o roubo, não diga que você é voluntário do hostel. Porque isso não pode cair bem na boca da justiça, porque pode estar achando que tá botando as pessoas pra trabalhar sem ser pagos. Aí na memória eu... E aí eu fui na delegacia, conversei com o policial e prestei a queixa e falei tudo o que tinha acontecido. E aí ele perguntou se eu era hóspede e eu disse que não, que eu era voluntário. E ele perguntou como assim voluntário, eu expliquei todo o processo do voluntariado. Ele já ficou aquela cara e eu não o deixei passar barato. Expliquei tudo o que aconteceu, a menina que estava no hostel, ela já foi na delegacia comigo, ela disse que ela estava presente naquela situação, deu as características do cara e a polícia disse que iria ver pelas câmeras. Quando eu volto ao hostel que digo o que tinha acontecido, o subgerente ou o gerente lá disse que as câmeras não estavam funcionando do hostel. E eu comecei a achar, tá de brincadeira comigo. Alguma coisa esses caras têm de cúmplice aí, porque não é possível. Aí, ignorei, deixei passar pra lá, liguei pros meus pais no Brasil, contei o que tinha acontecido, eles perguntaram se estava bem, eu disse que sim. E minha mãe disse que não estava conversando aqui, não estava gostando da situação, que era melhor sair de lá. E eu comecei a aderir toda aquela situação. Comecei a botar os pontos nos is e vi que não estava dando mais pra mim. E aí, por motivos maiores, eu tive que voltar ao Brasil. Logo depois disso eu comprei uma passagem, avisei eles que ia embora e voltei para o Brasil. Quando eu saí do hostel, eu saí com uma sensação de liberdade, sabe? Eu acho que era a mesma sensação que o americano tava tendo. Porque, cara, não era um trabalho... Eu não tô dizendo, ninguém nunca me tratou mal, ninguém nunca falou nada de mim. Eles apenas falavam o ponto de vista deles, parecia que era grosseiro, mas era o jeito português de ser. Mas em nenhum momento eu fui maltratado, sob nenhuma hipótese. Mas você via que tinha um tratamento diferenciado, sabe? Tinha algo que não tava batendo, que não tava sendo digerido naquela situação. Então, resolvi ir embora, era melhor que eu poderia ter feito. Eu passei muito tempo sonhando com o hostel, tipo, algumas coisas que aconteceram, tipo, engasgado, querendo soltar o verbo e não consegui. Não conseguia soltar, né? A palavra, ou dizer o que estava acontecendo. Pra finalizar, o que eu só tenho a dizer é que, de fato, o Workaway, o trabalho voluntário, o Roadpackers, ele realmente funciona. Ele é uma ferramenta muito útil para quem deseja viajar barato, pagando pouco e ficando por muito tempo para conhecer a cidade. Eu não somente trabalhei, eu também tinha dias livres e 2 dias livres seguidos em que eu podia conhecer a cidade à vontade. Então, assim, fora do meu trabalho eu podia fazer o que eu quisesse. Então, ele não tinha restrição para nada. O resumão que eu deixo é o seguinte: se você vai para um trabalho voluntário, aproveita ao máximo, você vai se divertir, você vai conhecer gente boa, gente do mundo todo, pessoas maravilhosas e que isso vai te somar muito na sua vida. E o alerta é, se você estiver fazendo alguma coisa, estiver num local que não estiver te somando, não estiver te agradando, caia fora. Você não tem obrigação nenhuma de estar naquele lugar, você não tem obrigação nenhuma de estar sendo bonzinho com ninguém, apenas faça o que te agrada e que tudo vai dar certo. Então bora viajar, que esse é o jeito mais barato de viajar e de conhecer o mundo, passando mais tempo na estrada. Valeu, galera, até a próxima. Um cheiro!